predestinação, né? Para mostrar como seria incompatível e incoerente com a interpretação determinista dos calvinistas de Romanos 9. Mas vamos ver. Não é não, senhor Rufino? Graça e paz aos amigos deste canal, canal Resistência, um canal de defesa da teologia reformada, né? Que eu acredito ser a melhor interpretação do Evangelho de Cristo, mesmo que as pessoas se opõem, como por exemplo o senhor Natan Rufino, né? O senhor Natan Rufino, ele é uma pessoa que foi para um debate, dentre alguns que ele já participou, né? E nós vemos aí nesse debate com o Isaac, que ele teve, pastor da Igreja Batista, ele está dizendo aí então que ele vai debater, não conhece o seu opositor, etc e tal, e que ele vai lutar contra o determinismo calvinista. Sabe, cara, é aquela velha historinha que a gente já conhece, né? Sabe o papagaio quando passa de um para o outro? Então, eles ficam falando que é determinismo. Agora, veja, será que eles não leem nada mesmo? Ou o que eles leem é algo assim deturpado da visão na cabeça deles? Será que eles não conseguem assimilar o que diz a teologia reformada sobre esse assunto de determinismo? Existe um determinismo divino? Ou não existe determinismo divino? Bem, então vamos lá. Eu estou aqui com a Bíblia, né, já que eles dizem que não existe determinismo. Ah, não. Então vamos lá. Não, mas você está distorcendo, o professor Marcos. Ninguém disse aqui que não existe determinismo, né? Os arminianos. Agora, é interessante, mais de tudo, é que o senhor Rufino diz não ser arminiano e defende o quê? O ponto de vista arminiano. Sabe aquela historinha? Eu acho engraçado esse pessoal. Eles dizem que não são arminiano, é modinha. Eu sou bíblico, certo? Eles costumam dizer assim, olha, eu sou soberanista. Pô, conta essa história para outro, por favor, meu. Por favor, você quer enganar quem? Você é arminiano, poxa. Agora, o que acontece? A Bíblia, a minha Bíblia, né? A minha Bíblia me diz em Atos, né? Atos, capítulo 2, aliás, capítulo 4, versículo 27, certo? 27 e 28, diz assim, ó. Porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então quer dizer que a morte de Jesus ela foi predeterminada. E tudo que acontece na vida do ser humano não é predeterminado. Não é decreto. Não é não, senhor Rufino? Não é, né? Então vocês decidem o que é e o que não é. Ah, não, mas quando acontece desgraças no mundo, dizem, né, os defensores do arminianismo e da teologia do limbo, como o senhor Natan Rufino, que diz que não é nada. Mas ele é semi-pelagiano, né, pessoal? Semi-pelagiano é aquela pessoa que acredita que existe a cooperação do homem na salvação. É o famoso livre-arbítrio, tá bom? Mas o que acontece? Então, eles decidem, os arminianos, o que Deus determina e o que Deus não determina. Ah, não, se é coisa ruim, Deus não determina. Se é coisa boa, Deus determina. A teologia, né, do faz de conta. A teologia do conto de fadas. Mas a minha Bíblia me mostra de ponta a ponta as determinações de Deus. Seja para o bem ou para o mal. Ah, mas faz então Deus o autor do pecado e do mal? Olha, queridos, veja bem. Da forma como os arminianos interpretam, não. Agora, o que está faltando eles entenderem? Eles entenderem que a teologia deles é uma teologia de especulação racional humana, humanística, né? Se Deus não determina, então peraí, qual seria o limite de Adolfo Hitler? Qual seria o limite de Mussolini? Qual seria o limite dos maiores ditadores desse planeta? Qual seria o limite?
Eu teria muita coisa a falar sobre esse assunto de decréscimo, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você entender. Se você quer entender biblicamente o que realmente diz a Bíblia, e não a distorção do que faz Nathan Rufino, que não conhece nada de decreto de Deus, né? Ele vai pela lógica humana. Por isso que a teologia arminiana, ela é humanista. Agora, ele vai dizer que eu não sou nem arminiano, nem calvinista. Essas historinhas não cola, tá bom? Não cola. Eu teria muita coisa a falar sobre esse assunto de decréscimo, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você entender. Se você quer entender biblicamente o que realmente diz a Bíblia, e não a distorção do que faz... Debate que tinha várias pessoas. Um dos irmãos que estava participando era sobre pré e pós-tribulacionismo, tá? E um dos irmãos que estava participando, ele era calvinista. E aí ele parece que me conhecia ou me conheceu e disse que tinha visto que no YouTube eu tinha umas ministrações sobre o calvinismo. Aí ele disse, mas muito sensacionalista, né? Chamando o calvinismo de diabólico e não sei o quê, predestinação calvinista diabólica, uma coisa assim. Eu não lembro os termos que ele usou, mas ele falou isso para mim na hora lá. E aí ele fez assim um pequeno comentário, querendo me alfinetar, dizendo que não gostava dessa forma de falar do assunto, mas ele sabia que isso dava likes. Aí eu disse, querido, deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que você não sabe da minha história, mas a minha razão em chamar a predestinação calvinista, não a predestinação bíblica, mas a predestinação calvinista, a razão de eu chamá-la de diabólica não é por causa de clickbait ou de procura de likes ou nada disso. Talvez ele não soubesse, mas eu falei para ele que o meu canal do YouTube não era monetizado até pouquíssimo tempo atrás, né? Mas aí eu falei para ele que meu objetivo não era esse, eu não tinha essa intenção, que na verdade a minha história com o calvinismo ela era muito mais dramática do que ele poderia imaginar. Para mim não se tratava simplesmente de uma questão acadêmica, teológica, filosófica, não era uma discussão de ideias, de pontos de vista ou de escolas de pensamento, mas era uma questão de vida ou morte, porque eu fui internado no manicômio por causa do pensamento calvinista, por causa das filosofias que o calvinismo defende, não necessariamente por causa de abordagens cristãs de linha calvinista, mas pensamentos filosóficos que o calvinismo também abraça. E depois, quando me converti, que eu fui para uma igreja evangélica, a liderança da minha igreja evangélica, os professores de escola dominical, os diáconos, os presbíteros, os copastores, todos eram favoráveis ao calvinismo e tentaram me doutrinar no calvinismo. Então, eu primeiro fiquei louco, tentei matar minha irmã enforcada, fui internado no manicômio por causa de pensamentos calvinistas, saí do manicômio, fui para uma igreja evangélica, ainda tomando remédio controlado, que eu tomei remédio controlado por mais de um ano, foi por um ano, e nesse período, ainda perturbado, a doutrinação que me foi passada era totalmente calvinista e eu não sabia o que falar. Eu era um ex-maconheiro, um ex-cheirador de cola, né? Um ex-plantador de maconha, um ex-drogado que tinha sido louco, tinha sido internado e tinha acabado de chegar na igreja e tomava remédio controlado tarja preta e eu não sabia o que é que eu ia dizer para esse povo. O pessoal querendo me provar que o calvinismo era a visão mais bíblica e mais correta e eu só sabia falar gíria e palavrão, estava aprendendo ainda a ser uma pessoa civilizada naquele período ali da minha vida. O que é que eu ia dizer? Eu não sabia o que dizer, eu não tinha resposta. Então, quando eu comecei a me revoltar com os pensamentos que os meus irmãos da minha igreja tentavam me enfiar, foi porque eu sabia que aquilo não era de Deus, porque eu já tinha ficado doido por causa daquilo. Eu já tinha tentado matar minha irmã por causa daquilo. Eu já tinha ficado internado no manicômio por causa daquilo. Não poderia ser certo. Eu tinha certeza de uma coisa, aquilo não dava certo. Eu não sabia como rebater, não sabia como refutar, eu não tinha conhecimento de absolutamente nada. Eu só tinha até a oitava série, né, gente? Eu tinha 18 anos. São pessoas, só é sempre assim, é sempre a mesma história também entre os defensores do arminianismo, né? É aquele vitimismo, sabe? Aquele vitimismo. Eles ficam falando, olha, nós somos atacados, né? Eu já fiz o pastor Elias Soares dizendo, olha, eu sofri até ameaça de vida. Uma pessoa me ameaçou de vida. Sabe, quem olha assim, pensa que os calvinistas, ou os monergistas, como são chamados, cristãos monergistas, são assim psicopatas, né? São pessoas que têm problemas assim como os petistas, né? Que eles matam em nome da sua ideologia, que na verdade aquilo lá é uma religião, aquele negócio de esquerdismo. Agora, o que acontece? Eu fui ameaçado, e agora nós vemos aí o senhor Nathan Rufino dizendo, sabe o que acontece? Ele acha que eu fiz isso para ganhar views, para ganhar visualização e tal.
É evidente que Harry Alves, os inimigos da fé reformada, assim como Ezequiel Gomes, certo? E tantos outros, né? Que também, infelizmente, sendo apologistas, entraram por esse caminho aí, né? Achando que é o melhor caminho. Combater as verdades bíblicas. As doutrinas da graça, elas são claras na Bíblia. A pessoa não precisa ser muito inteligente ou ter um poder grande cognitivo para entender que as doutrinas da graça estão aqui na Bíblia. Só que eles, assim como os católicos, negam veemente as doutrinas da graça. Agora, esse vitimismo é notório deles, é notório de seitas, né, pessoal? As seitas, elas são vitimistas. Elas começam a falar que são perseguidas, etc e tal, né? Nós vemos aqui, ele foi questionado pelo irmãozinho, porque, veja bem, você já viu algum vídeo meu neste canal, por mais que você não goste deste canal, você já viu algum vídeo dizendo, eu chamando embaixo do canal o nome, o arminianismo diabólico, fulano diabólico, não sei o que diabólico. Oh, para, meu, para. Sabe que isso aí são pessoas que eles servem somente para, dentro da sua cabeça, atacar as pessoas, mas não tem base teológica. Certo? Base teológica. Infelizmente, o senhor Rufino pegou para o debate uma pessoa que, embora conheça as escrituras, não são pessoas especializadas para debate. O senhor Isaac não era a pessoa ideal para ter um debate com Natan Rufino, e sim pessoas como, por exemplo, o Marcos Grangonato. Certo? Por quê? Porque são pessoas que chegam pegando, entendeu? Pegando mesmo, tem pegada para debate. Agora você vai para um debate com o Jamierson, com o pessoal lá do CACP, certo? Flávio Martinez, você vai com esse Natan Rufino, você tem que ir com o pé no acelerador, engatando quinta marcha, mostrando para eles os equívocos, as incoerências de uma apologética arminiana do qual eles defendem. É simples assim. É algo pessoal. Às vezes aquele vitimismo, né, pessoal? O vitimismo seguinte, olha, o meu problema na minha vida foi o calvinismo, sabe? O calvinismo, eu conheci pessoas que queriam se suicidar por causa do calvinismo, entendeu? E, olha, o calvinismo é do capeta, é do demônio. O calvinismo é a desgraça da humanidade. Você está entendendo? Eles negam as escrituras de ponta a ponta dentro da soteriologia, certo? Porque, você já prestou atenção? Eu não fico discutindo muito nesse canal a questão de escatologia, porque a escatologia realmente ela é ampla. Você tem aí vários pontos de vista, né? Pré, pós, né? Mid, tal. Você tem um monte de vertentes que você pode seguir uma delas achando que é a mais verdadeira. Agora, dentro da soteriologia, pessoal, dentro da soteriologia, você vai dizer para mim que o arminianismo é viável, né? Aí vem culpar o calvinismo dos seus problemas pessoais. O problema de Natan Rufino é um problema pessoal. O cara veio das drogas, né? Ele falou que veio das drogas, passou surtos psicológicos, que parece que não passou ainda, porque ele bate no calvinismo chamando de diabólico, etc e tal. O problema dele é pessoal. Não é problema só teológico, é pessoal. Você entendeu? Então ele cai numa igreja onde as pessoas, às vezes eu concordo com ele, no sentido de que tem pessoas que querem enfiar as coisas na sua cabeça. Isso aí realmente não é nada agradável, certo? Você, ainda mais chegando no evangelho, né? Você chegar a querer jogar as doutrinas da graça em cima da cabeça da pessoa. A Bíblia, ela é a verdade e as doutrinas da graça são verdadeiras. Mas isso é fruto de um discipulado, de instruir as pessoas dentro da Bíblia, para elas se livrar das doutrinas romanas. Agora, se ele teve problemas com calvinistas, não quer dizer que o calvinismo seja problemático. O calvinismo é uma cosmovisão. Fala sobre política, sobre arte, sobre vários assuntos. Agora, quando nós vamos falar sobre monergismo, né, ele tem um problema muito sério com o monergismo. Ele não aceita a verdade. Por mais que ele estude, né, a Bíblia e tal, eles não conseguem. Aí eles começam a achar alguém para culpar. Quem eles vão culpar? O chamado calvinismo. Mas você vê que é um problema pessoal do senhor Rufino. Ele precisava de um tratamento, né? Se ele quer fazer uma boa teologia bíblica, começa a fazer estudos bíblicos, mostrando biblicamente, exegeticamente,
os pontos de vista e não fazer vídeos chamando o calvinismo de diabólico, porque isso simplesmente não é trazer algo substancial para a teologia, é algo pessoal dele. O problema dele é algo pessoal, simples assim.